Muitas pessoas são autuadas por uma infração de trânsito e notificadas dessa infração para apresentar uma defesa. Mas você sabia que o órgão de trânsito tem um prazo para enviar essa notificação na sua residência? Muitas pessoas já ouviram falar desse prazo, porém elas não sabem como argumentar ou como cancelar utilizando esse direito. Eu vou ensinar aqui para vocês como a gente verifica esse prazo, onde está previsto esse prazo e como proceder num recurso de multa para anular em razão de uma notificação fora do prazo legal. Eu sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, do estado de Rondônia, e vamos para mais um vídeo. Então vamos começar. Como cancelar a autuação por notificação fora do prazo de 30 dias? O prazo para o órgão de trânsito expedir a notificação de autuação está previsto no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: artigo 281, parágrafo único, inciso 2. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Então, o auto de infração que constatou que o condutor realizou ali uma infração de trânsito vai ser arquivado, se essa notificação não for expedida dentro desse prazo. Mas o que seria a expedição da notificação de autuação? Aqui o dicionário diz que é o ato ou efeito de expedir, de enviar, de fazer com que algo chegue a seu destino. A Resolução 619 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece que, quando utilizada a remessa postal, ou seja, a carta que chega na residência com a notificação para a pessoa se defender, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão de trânsito ou entidade de trânsito à empresa responsável pelo seu envio. A empresa responsável pelo envio geralmente é os Correios. E aqui uma observação muito importante, porque é aqui nessa observação que vai estar o pilar dessa explicação. O órgão de trânsito identificou uma autuação através de seu agente. Digamos que eu esteja dirigindo sob influência de álcool, e aí eu sou convidado ao bafômetro, assopro, deu lá 0,06, por exemplo. O que o agente de trânsito vai fazer? Vai lavrar o auto de infração, vai mandar para o órgão cadastrar. O órgão de trânsito ele tem 30 dias para pegar essa notificação de autuação e fazer a postagem lá nos Correios, que é o órgão responsável pelo envio. 30 dias. Se ele não fizer isso em 30 dias, a gente tem o arquivamento do auto de infração. Mas por que eu falei que isso é muito importante você entender? Muitas das pessoas acreditam que esses 30 dias é para a notificação chegar na residência dela. Mas não é isso. É 30 dias para o órgão de trânsito fazer a postagem nos Correios. Feita a postagem nos Correios, o órgão de trânsito fez o papel dele. Os Correios vai ter um prazo aí para chegar na sua residência. Costuma demorar, porque esse serviço aqui do Correio a gente sabe que é péssimo. E vai ter essa demora. Só que muitas pessoas pegam, recebem a notificação lá na residência e pensam: poxa, recebi a notificação acima de 30 dias, tem que cancelar. Tem um mito popular sobre isso, uma interpretação completamente distorcida, mas não é isso. Esses 30 dias é para o órgão enviar, ou seja, expedir a notificação para os Correios. Depois disso, o Correio pode demorar o tempo que for, que se o órgão fez isso dentro dos 30 dias, ele fez a atribuição legal. Agora vamos ver quando que ele não faz. O que acontece? Olha aqui, essa aqui é uma notificação da Polícia Rodoviária Federal sobre um excesso de velocidade que foi captado por radar, e a gente verifica aqui, data da infração, 5 de março de 2019, às 14 horas e 57 minutos. Aí aqui, no verso da carta, tem duas datas. Uma escrita assim, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Data da expedição, dia 27 de março de 2019. E aí tem uma outra data, que é a data de postagem no Correio, 11/4/2019. Você verifica que os órgãos de trânsito colocam duas datas para confundir mesmo o cidadão. Coloca aqui como expedição, 27/3. Mas a expedição não é o cadastro
da data no sistema, e sim a postagem dos correios, conforme eu acabei de explicar. Lembrando que a autuação aconteceu dia 5/3/2019, ou seja, a postagem ocorreu acima dos 30 dias. Esse caso eu peguei da Justiça Federal, desse processo que está citado acima. Não tem problema em citá-lo, que é um processo público. E foi dada duas decisões, uma decisão liminar e uma decisão definitiva. A decisão liminar suspendeu o processo e fundamentou da seguinte maneira: em caso, restou demonstrada a notificação, postagem do auto de infração com prazo superior aos 30 dias legalmente estabelecido, porquanto a infração ocorreu em 5 de março e a postagem somente em 14 de abril. Assim, conclui-se, pela relevância dos fundamentos apresentados pela parte autora, justificando também o provimento de cunho acautelatório como forma de evitar as sanções administrativas impostas. E aí ela deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa enquanto aconteceu o processo. No final, veio esse dispositivo da sentença. Diante do exposto, julgou procedente o pedido, convalidando ali a decisão antecipada da tutela e cancelou o auto de infração, inclusive com comunicação do Detran de Goiás para retirada de eventual pontuação. E aí a infração foi cancelada e a autora não precisou pagar a multa por causa disso. A União recorreu, mas a sentença foi mantida. Aqui está o resumo do julgado na segunda instância. Quando a notificação se dá pela via postal, a resolução 619 do Conselho Nacional de Trânsito determina que a expedição será considerada realizada quando da entrega da notificação à empresa responsável pelo seu envio. Conforme a gente mencionou, é o órgão de trânsito postando a notificação nos correios. No caso dos autos, a suposta infração de trânsito ocorreu no dia 5/3, enquanto a postagem da notificação de autuação se deu somente dia 11/4. Assim, ultrapassado o prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 281, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, decaiu a administração pública do direito de punir, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Então, a União perdeu o recurso que ela mesma interpôs. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe com seus amigos. E lembre-se que quando chegar a notificação na sua residência, o que você tem que observar é a data da postagem e não os 30 dias de quando você recebeu na residência. Muitas pessoas confundem isso. Fazem uma alegação dizendo, não recebi no prazo de 30 dias. Mas não é essa a alegação que você tem que fazer. Você tem que primeiro analisar a data do cometimento da infração de trânsito, comparar com a data da postagem nos correios e aí você se verificar se tem um prazo acima de 30 dias, que é um prazo decadencial, você consegue anular a sua multa, beleza? Obrigado pela confiança. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e nos vemos em breve nos próximos vídeos.